46. Viver em outro mundo. Capítulo 483. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado para Zawai. Esses materiais eram muito úteis. Seu entendimento atual sobre as várias grandes famílias do continente era pateticamente pequeno. Com a família Buda não tendo uma rede de inteligência, adquirir informação sobre essas famílias era muito difícil. Os outros documentos não eram muito úteis. A maioria deles eram datas internas sobre a família Robert. Mas essa informação não era mais útil para Zawai. A família Robert já foi exterminada por ele. Aquelas datas eram equivalentes a desperdício de papel neste ponto. O grupo organizou esses documentos, alguns foram descartados, alguns foram salvos. Depois disso, Zawai e os outros foram descansar. Na manhã seguinte, Zawai pegou documentos sobre engravidar do espaço. Depois de comer seu café da manhã, ele imediatamente entregou o documento para Randorp. Depois disso, ele saiu da fortaleza e liberou alguns mortos-vivos e os fez limpar as árvores derrubadas da montanha sombria. Quando Randorp viu o documento, ele ficou assustado. Então ele imediatamente levou os corpos de Terry e do patriarca Robert com ele enquanto ele corria para o Palácio Imperial. O imperador naturalmente sabia sobre o que aconteceu noite passada. Dos nonos níveis que foram checar a luta ontem, alguns deles pertenciam à família imperial. Mesmo se aqueles nonos níveis não dissessem muito, eles ainda passavam a informação sobre o conflito pelo menos. Randorp deu o documento, assim como os cadáveres para o imperador. O imperador imediatamente mandou alguém chamar o Mago Negro Imperial para transformar Terry e o patriarca Robert em mortos-vivos de nível avançado antes de interrogá-los. No final, todos os assuntos foram esclarecidos. Das bocas de Terry e do patriarca Robert, eles admitiram que eles eram membros do Engraviark. Além disso, o pó anti-magia era fabricado principalmente pela organização. Relacionado a esses assuntos, o Império Rosen imediatamente publicou o documento para o mundo. Ao mesmo tempo, eles também se comunicaram com outras nações do continente, fazendo-os prestar atenção especial a qualquer coisa envolvendo o Engraviark. O Império Rosen era a nação mais influente do continente. Seu poder de mobilização era formidável. Devido a como eles eram considerados pelo continente inteiro, o anúncio feito desta vez pelo Império naturalmente transformou o continente em um alvoroço. Zawai não pareceu se importar com essas coisas. Ele gastou um dia cuidando da montanha sombria e então permaneceu na sua residência desde então. Gren e os outros ainda não foram informados sobre a batalha de ontem à noite. Zawai queria lhes dizer e perguntar o que eles pensavam. Zawai não se preocupou muito sobre o Engraviark. Todas as pessoas sob ele eram escravos, e escravos não eram permitidos serem membros de uma organização. Para o Engraviark, escravos detinham zero de valor, portanto, era impossível para eles se juntarem. Além disso, Zawai também tinha lido o documento que a população do Engraviark era relativamente pequena. No entanto, Zawai acreditava que o status daquelas pessoas não deveriam ser baixas. Senão, como aquelas pessoas poderiam puxar a família Robert para se juntar a eles? Do outro lado, as pessoas estavam em um alvoroço. Eles tinham acabado de ser informado que a família Robert tinha sido eliminada. Quando eles receberam essa notícia, todos eles estavam muito surpresos. Eles não podiam acreditar que uma das famílias mais poderosas do continente agora não existia mais. Isso era inacreditável demais. Posteriormente, o Palácio Imperial liberou algumas notícias, que os deixaram ainda mais assustados. Pó anti-magia, Engraviark, todas essas coisas pareciam ser além das suas imaginações. Depois do seu alvoroço inicial, as pessoas ficaram sem palavras. E então, outra informação veio da família Calci, que deixaram a todos ridiculamente chocados. Essa informação realmente dizia que a morte da família Robert foi realizada pelas mãos de Zawai. Mas essa informação era algo que a maioria das pessoas do Império Rosen não acreditaram. Então, outra peça das notícias foi passada. Todas as lojas da família Robert fora da capital foram destruídas. Todo o seu pessoal foi morto, seus produtos foram saqueados, e por último, suas lojas foram queimadas. Pode ser dito que a última chance de sobrevivência da família Robert virou fumaça.
Deste dia em diante, a família Robert se tornou em apenas uma palavra na história do continente Ark. Essas notícias foram como bombas que explodiram dentro da mente de todos os residentes do Império Rosen. Velhas famílias milenárias eram muito como símbolos de invencibilidade no continente. O número de velhas famílias milenares que foram exterminadas na história do continente inteiro pode ser contado com uma mão. Quase todos eles foram feitos de dentro. Eles todos pereceram devido a conflito interno. Por outro lado, a família Robert na verdade foi completamente destruída por outra pessoa. No passado, quando uma velha família milenar foi dissolvida, geralmente alguns sobreviventes foram deixados. Mas para a família Robert, ninguém havia sido deixado. Todos os seus membros foram mortos. Isso era aterrorizante demais. Os grandes nobres do continente estavam assustados também. Eles estavam ainda mais assustados do que quando a família Calci espalhou o fato de que o extermínio foi feito por Zhao Ai. Naturalmente, essas pessoas não acreditavam que Zhao Ai tinha feito isso. Uma pessoa não pode derrotar a família Robert. No entanto, eles estavam certos de que Zhao Ai teve uma grande mão nesta operação. Agora, todos eles estavam mudando a maneira em como eles viam Zhao Ai. A força da família Calci era similar à da família Robert. A família Calci destruindo a família Robert era impossível. Mas agora que Zhao Ai se juntou à família Calci, eles foram realmente capazes de eliminar a família Robert. Se eles não acreditassem que isso era por causa de Zhao Ai, então eles também podem se matar por sua própria estupidez. Por causa disso, essas grandes famílias agora estavam assustados. Agora que a família Calci tinha se unido com a família Buda, sua cooperação era muito mais formidável. Zhao Ai estava longe do que eles pensavam anteriormente, um playboy que gostava de brincar por aí, comer, entre outras coisas. A partir de hoje, todos os grandes nobres do Império Rosen começaram a olhar com seriedade para Zhao Ai. Sua imagem de playboy agora tinha desaparecido. A disseminação de informação no continente era muito rápida. Em um dia, quase todo mundo do continente sabia sobre esse assunto. Todos os magos do continente ficaram inseguros. Ao mesmo tempo, toda a guilda dos magos da nação decretou uma vez que todos os magos devem se unir para procurar por esse engravidar. Eles devem destruir esta organização. Senão, se os planos desse grupo forem bem-sucedidos, e eles produzirem muito pó anti-magia, todos os magos do continente sofreriam um grande acidente. Agora, a coisa que estava na mente de Zhao Ai era como essa organização surgiu. Como começou essa organização, como eles se tornaram um segredo. Pelo que Zhao Ai tinha ouvido, essa informação parecia ter sua própria fé. Fé era misteriosa, as pessoas no continente tinham diferentes fés. Guerreiros adoram o deus marcial, magos de luz adoram o deus radiante, magos sombrios adoram o deus das trevas, magos do vento adoram o deus do vento, magos da água adoram o deus da água, magos do fogo adoram o deus do fogo, magos da terra adoram o deus da terra, elfos adoram o deus da vida, homens-fera adoram o deus besta, e os anões adoram o deus artesão. Mas a fonte da fé do engravidar que realmente era fora do normal. O que eles adoravam parecia ser um demônio. Por que parecia? Isso era porque Zhao Ai não tinha um testemunho de que a organização adorava um demônio. No entanto, Zhao Ai tinha visto uma imagem atrás do documento. Era um retrato de um demônio. O demônio tinha 8 braços, 3 cabeças, 6 pernas, e parecia extremamente aterrorizante. Por isso, Zhao Ai achou que o engravidar adorava um demônio. Zhao Ai sabia que se uma pessoa não tivesse fé, ele não seria tão lunático. Era por causa da fé que as pessoas fizeram coisas extremamente excessivas. Enquanto Zhao Ai estava meditando sobre este assunto, um servo imediatamente veio trazendo uma mensagem que Jason tinha vindo visitar. Zhao Ai encarou por um momento antes dele mandar o servo convidar Jason para entrar. Jason estava diferente do seu rosto normalmente excêntrico e brincalhão. Agora ele tinha uma expressão séria no rosto. Zhao Ai fez-se sentar e mandou o servo se retirar. Então Jason se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, você realmente é responsável pelo que aconteceu noite passada? O engravidar que é real. A família Robert realmente usou pó anti-magia? Zhao Ai assentiu e disse: Eu sou, mas minha intenção inicial era destruir todos os negócios da família Robert. Eu não esperava que a família Robert tentaria me assassinar. Além disso, eles realmente usaram pó anti-magia. Mas desde que eles foram derrotados,
Eles temiam que o pó anti-magia fosse conhecida por outros. Então eles atacaram a fortaleza do Soldado Sombrio. Mais tarde, eles foram eliminados pela família Calci. Então, eu fui matar todos os membros restantes da família Robert antes de saquear sua tesouraria. Foi ali que eu consegui descobrir sobre o assunto do Engravedark. O rosto de Jason tinha uma expressão pesada. Ele assentiu e disse: eu acredito que essa organização seja real. Você não sabe, mas antes de eu vir aqui, eu vasculhei alguns dados da minha família e consegui ver que ali havia muitos magos fortes que subitamente morreram no passado. Além disso, sua morte realmente não os envolveu usando nenhuma magia. Esses casos se tornaram um mistério no continente. Agora parece que esses incidentes foram causados pelo Engravedark. Eles estavam usando pó anti-magia. Zawai olhou fixamente. Ele verdadeiramente não sabia sobre isso. Ele olhou para Jason e disse: realmente? Houve tal coisa? Jason assentiu e disse: eu acabei de descobrir isso. Quanto à informação que a minha família Crook tem, haviam pelo menos 100 magos mortos nos últimos 10 anos. 20 deles eram especialistas do 8º nível. Mas ninguém pensou demais nesses incidentes. Afinal de contas, essas pessoas vieram de nações diferentes. Suas mortes estavam muito distantes. Mas agora que a nova informação apareceu, as pessoas certamente pensariam que havia algo de errado com as mortes desses magos. Zawai assentiu e disse: parece que essa Engravedark tem existido por bastante tempo. Não é de admirar que eles tenham essa força, mas é uma pena que não havia maneiras de descobrir a sua identidade. Jason assentiu, então seu rosto ficou sério enquanto ele olhava para Zawai. Pequeno Ai, hoje eu vim procurar por você por causa da proposta do vovô. Ele quer que a minha família Crook e a sua família Buda estejam em uma aliança eterna a partir de hoje. O que você acha? Zawai encarou. Ele não esperava que a família Crook iniciasse a formação de uma aliança eterna com ele. Essa aliança eterna não era fácil de aprovar. Haviam muitas pessoas envolvidas e ali haviam muitos assuntos para se considerar. A aliança eterna também foi chamada de união sólida pelas pessoas do continente. Quando duas famílias formam uma aliança eterna, se uma delas cair, o outro teria que os ajudar a se recuperar e conquistar a sua força anterior. Essa aliança tinha o mesmo significado que o juramento de sangue da decapitação dos Homens-Fera. Zawai encarou por um momento antes dele ficar feliz. A influência da família Crook no Império Rosen não era muito menor do que uma das velhas famílias milenares. Se Zawai formar uma aliança eterna com tal família, então sua família Buda se beneficiaria muito com isso. Zawai imediatamente assentiu feliz e disse: eu concordo completamente. Mas eu ainda tenho algumas reservas. Apenas pelo nosso relacionamento, formar essa aliança parece estar errado. Quando Jason ouviu Zawai, ele não pode deixar de rir e dizer: eu vou voltar para expressar sua preocupação ao vovô. Se você tiver tempo, venha para a fortaleza da minha família para brincar. Você também pode discutir esse assunto com a família. Zawai assentiu: certo, eu vou ir lá amanhã. Então enquanto ele dizia isso, uma batida foi ouvida. Zawai imediatamente respondeu e disse: qual é o problema? A voz do servo foi ouvida: jovem mestre Zawai, o patriarca enviou uma mensagem. Sua Majestade, o Imperador, deseja ver você no palácio imediatamente. Ele disse que ele tem um assunto importante para consultar com você. Zawai encarou. Jason encarou também. Eles se entreolharam, confusos. Mas Zawai imediatamente se recuperou e disse: tudo bem, eu vou arrumar minhas roupas e então partirei imediatamente. O servo emitiu um som de obediência enquanto ele saia. Zawai franziu a testa para Jason e disse: por que você acha que a sua majestade me chamou? Jason também franziu a testa enquanto respondia: eu realmente não posso dizer, mas deve ter algo a ver com o que aconteceu ontem. Você deve ir. Certo, porque eu não vi as cunhadas hoje. Zawai sorriu e disse: elas atualmente estão vasculhando através de todos os documentos da família Robert em outra sala. Nós não esperávamos que a família Robert teria muita informação sobre grandes famílias no continente. Essas coisas são muito úteis para minha família. Na verdade, Laura e as outras estavam analisando todos os documentos da família Robert dentro do espaço, não em outra sala. Jason sorriu fracamente e disse: você é um cara de sorte. Desta vez, você saqueou a família Robert. A riqueza de uma velha família milenar. Você realmente está me deixando com inveja.
Zhao Ai riu e disse, sorte, certo? Ao que parece, não existe nada mais rápido em ganhar dinheiro do que roubando de outras pessoas. Parece que eu preciso fazer isso mais algumas vezes. Jason riu também. Você realmente é um cara que gosta de roubar? Eu realmente não vi isso antes. Mas você realmente tem um potencial para ser um ladrão. Ah, certo. Nós não devemos conversar demais. O imperador está esperando por você. Nós não podemos fazê-lo esperar demais. Zhao Ai assentiu e se levantou. Então ele arrumou suas roupas antes de guiar Jason para a saída. Quando eles saíram do pátio, um servo já estava esperando por eles junto com uma carruagem. Os dois subiram na carruagem enquanto deixavam a fortaleza do soldado sombrio. Jason subiu na sua carruagem, mas antes de partir, ele lembrou Zhao Ai sobre sua visita à família Crook. Zhao Ai assentiu antes de subir na carruagem que a família Calci já tinha preparado para ele. Desde que a carruagem de Zhao Ai foi destruída, Randall pessoalmente designou essa carruagem para Zhao Ai. A carruagem foi puxada por um cavalo demoníaco. A própria carruagem era muito espaçosa, tinha uma sala interna que poderia caber 6 pessoas. Também tinha uma cama dentro. A carruagem era feita de madeira de ferro, assim como a madeira sacra brilhante, parecia bonita e elegante. Viver em outro mundo. Capítulo 484. A carruagem anterior de Zhao Ai não era tão grande, era um veículo que era usado por nobres comuns. A que ele estava usando agora era algo que o patriarca de uma grande família usaria, era bonito e elegante. Randall deu a Zhao Ai essa carruagem porque o status de Zhao Ai agora era diferente. Zhao Ai agora estava qualificado para se sentar neste tipo de carruagem, ele agora era tratado do mesmo jeito que um patriarca de uma velha família milenar. Quando Zhao Ai embarcou na carruagem, ele perguntou ao motorista sobre por que o imperador estava procurando por ele, mas naturalmente, o servo não tinha nenhuma ideia. Isso deixou Zhao Ai muito confuso. Quando a carruagem entrou na cidade Karsum, todas as pessoas que viram o veículo imediatamente liberaram caminho. Todos os residentes da cidade Karsum sabiam bem que alguém que andou em tal carruagem não tinha um status simples. Como eram pessoas que eles não podiam ofender, então eles recuaram imediatamente. Logo, a carruagem chegou do lado de fora do Palácio Imperial. O Palácio Imperial do Império Rosen era extraordinário. Seu cercado externo era muito alto. Na frente dos portões estavam 2 fileiras de guerreiros, numerando 40. Todos eles usavam armadura corporal completa. O material que foi usado também parecia muito incomum. Fora do palácio tinha um fosso, com uma ponte conectando os 2 lados. A carruagem de Zhao Ai parou na frente da ponte. O servo desceu da carruagem e informou Zhao Ai. Jovem mestre Zhao Ai, a carruagem chegou no seu destino. Você precisa andar até a ponte e registrar seu nome. Depois disso, as pessoas guiarão você para ver a sua majestade. Zhao Ai assentiu, então ele desceu do veículo e caminhou em direção à ponte e atravessou. Quando ele chegou do outro lado, ele foi bloqueado por 2 guerreiros. Olhando para a carruagem de Zhao Ai, esses guerreiros naturalmente não desprezaram Zhao Ai enquanto um deles dizia, Senhor, por favor, entre e registre seu nome. Então ele fez um gesto. Zhao Ai seguiu na direção que ele apontou e chegou em um lugar com pequenas salas, parece que elas eram usadas para registro. Zhao Ai assentiu e caminhou para a sala que lhe foi conduzida. Ele abriu a porta e entrou. A sala não era muito grande, mas era quente. O interior da sala era bastante simples, tinha uma mesa e 4 cadeiras. Sentado em um lado da mesa estavam 2 homens, ambos pareciam ter aproximadamente 30 anos, eles eram muito brancos e impecáveis. Eles usavam uma roupa estampada que parecia muito bonita. Vendo Zhao Ai entrar, os 2 homens imediatamente se levantaram e fizeram uma reverência antes de dizer, nós cumprimentamos o Senhor, nós podemos perguntar o nome do Senhor? Suas vozes eram um pouco finas. Quando ele ouviu suas vozes, Zhao Ai imediatamente soube que esses 2 homens eram eunucos. Embora Zhao Ai não tenha gostado muito de eunucos, ele ainda foi muito educado. Na história da China, haviam muitos incidentes onde eunucos eram a causa principal. Quem sabe o que essas pessoas poderiam fazer? Então Zhao Ai se tornou educado e retornou a reverência antes de responder. Eu sou o patriarca da família Buda, Zhao Ai Buda. Eu vim aqui para responder a invocação da sua majestade. Assim que os 2 eunucos ouviram o nome de Zhao Ai,
Eles imediatamente se tornaram ainda mais respeitosos. Eles rapidamente assentiram e disseram: nós cuidaremos do registro do senhor antes que o senhor possa ir. Outro eunuco estará esperando por você lá dentro. Zhao-ai assentiu. Depois que os dois eunucos registraram seu nome, eles lhe deram um emblema dourado. Um dos eunucos disse: o senhor pode pegar isso e entrar. Alguém vai estar levando você até a sua majestade. Zhao-ai assentiu e recebeu o emblema. Então ele se virou, saiu da sala e caminhou em direção ao Palácio Imperial. Os guardas inspecionaram o emblema na mão de Zhao-ai antes de permitir a sua passagem. Quando Zhao-ai entrou no Palácio Imperial pelo portão, ele viu que um eunuco já estava esperando por ele lá. O eunuco não era jovem, ele parecia ter acima de 50 anos. No entanto, Zhao-ai não ousou subestimar o eunuco. O eunuco tinha uma maneira imponente, um tipo de atitude que alguém em uma alta posição teria. Além disso, ele também tinha uma aura de matar muito pesada ao seu redor. Após ver esse eunuco, Zhao-ai imediatamente soube que ele não era simples. Ele considerou que esse homem deveria ser um assassino de nível avançado. Quando o eunuco viu Zhao-ai, ele imediatamente avançou e fez uma reverência antes de perguntar: patriarca Zhao-ai? Zhao-ai não ousou negligenciar o gesto conforme ele retornava a reverência e dizia: o senhor é muito educado, este aqui é Zhao-ai. O eunuco imediatamente respondeu: senhor conde, por favor, venha comigo. Sua majestade já está esperando por você. Então ele caminhou em direção ao interior do palácio. Zhao-ai o seguiu atrás. Enquanto caminhava, o eunuco deu a Zhao-ai instruções sobre como ele deveria dar cortesia ao imperador. Dar respeitos para um monarca no continente Ark não era o mesmo que na Terra. Na Terra, quando você vê um imperador, você precisaria realizar um ritual de ajoelhamento. Se você conhecê-lo pela primeira vez, uma reverência seria necessária. No entanto, no continente Ark, enquanto uma pessoa tiver um título nobre, eles não precisam se ajoelhar na frente do imperador. Uma reverência bastaria. A reverência naturalmente tinha suas próprias regras. Era diferente entre níveis nobres. Os nobres mais baixos precisariam se curvar em 90 graus. A envergadura diminuiu conforme o nível aumenta. Tudo isso foi introduzido para Zhao-ai. Era a primeira vez de Zhao-ai conhecendo este eunuco, não seria bom para ele perguntar demais. Ele apenas caminhou rapidamente para o seu lado e ouviu o eunuco, mas Zhao-ai queria tentar ganhar seu favor. Quando eles chegaram em um corredor, Zhao-ai olhou ao redor para ter certeza de que ali não havia mais ninguém antes dele virar sua mão e retirar um item que ele tinha saqueado da família Robert. Esse era um pedaço de um cristal mágico, um produto alquímico. Ele não sabia como os alquimistas fizeram isso, mas ele pôde ver que havia uma formação gravada nela. A formação era muito bonita, tudo era incrustado um com o outro junto com alguns outros materiais. A formação parecia cintilar, e junto com a própria formação, o cristal se tornou ainda mais bonito. O cristal não era muito grande, só do tamanho de uma palma. Podia parecer pequeno, mas sua função era muito boa. Pode ajudar a regular a temperatura de uma pessoa, eliminar a fadiga, assim como remover qualquer odor estranho do corpo de uma pessoa. Era um brinquedo raro. Zhao-ai gentilmente entregou o cristal para o eunuco e disse: esta é a primeira vez que eu conheço o eunuco, então eu não estava preparado. Eu gostaria que o senhor eunuco aceitasse esse pequeno brinquedo como um presente meu. O eunuco olhou para o cristal na mão de Zhao-ai. Ele era uma pessoa que era apurada em perceber itens valiosos e ele viu quão extraordinário o cristal de Zhao-ai era. Ele imediatamente disse: o conde é muito gentil. Eu sou apenas um eunuco, não seria apropriado para eu aceitar tal presente. Zhao-ai sorriu fracamente e disse: senhor eunuco é muito educado. Para sua majestade confiar em você, significa que você absolutamente é digno deste pequeno presente. O clima atualmente é muito frio. Essa cozinha pode manter a temperatura corporal do senhor eunuco em um nível confortável. O senhor eunuco também estaria do lado da sua majestade a todo momento. Essa coisa não também pode aliviar a fadiga. Além disso, essa coisa pode eliminar qualquer odor corporal de uma pessoa, mesmo se não tiver muito uso. Ainda deve ser capaz de cuidar das pequenas nuances da vida diária do senhor eunuco. O eunuco olhou para Zhao-ai. Os dois primeiros pontos não eram um grande problema para ele. Assim como Zhao-ai suspeitava, o homem era de fato um assassino do 8º nível. Com sua força,
O frio e calor não eram um problema. Ele não ficaria cansado com facilidade também. No entanto, o último ponto de eliminar odores o atraiu. Eunucos têm esse problema. Por causa da sua função, eles não têm as vantagens que um homem normal pode ter. Haviam coisas que eles não podem fazer. Além disso, eles são facilmente propensos a odores. Por causa disso, eles raramente comem de manhã, eles raramente bebem água também. Suas tarefas eram estressantes. Deve-se saber que se o imperador notar um cheiro estranho neles, havia uma alta probabilidade deles serem executados. Se não, eles cairiam em desgraça, e para eles, cair em desgraça era muito pior que a morte. Portanto, essa questão dos odores corporais era uma questão muito importante para esses eunucos. Além de comer e beber um pouco, eles também constantemente mudariam de roupas. Eles também polvilhariam pós junto com outros métodos com o objetivo de mascarar o cheiro em seus corpos. Com o cristal de Zawai, todas essas questões seriam resolvidas. O eunuco ficou exultante quando ele ouviu Zawai apontar os usos do cristal. Vendo a expressão do eunuco, Zawai imediatamente entregou o cristal e disse: "Eu peço ao senhor eunuco aceitar e me dê face." "Certo, eu fui muito desrespeitoso, eu ainda não sei o nome do senhor eunuco." O eunuco não rejeitou desta vez. Ele recebeu o cristal de Zawai e o colocou próximo de seu peito. Ele imediatamente sentiu os benefícios do cristal. Em seu corpo usualmente frio, a temperatura começou a aumentar. O eunuco sorriu e então se virou para o sorridente Zawai. "O conde é muito gentil. Nós não temos nenhum nome. Mas na minha geração, eu sou o número 3. Posteriormente, as pessoas começaram a me chamar de terceiro eunuco. Zawai rapidamente disse: "Este conde cumprimenta o terceiro eunuco. Se o senhor precisar de qualquer coisa no futuro, por favor, não hesite em me informar." O terceiro eunuco riu e disse: "Muito bem, eu vou fazer isso." Zawai não acreditava que esse presente compraria o terceiro eunuco completamente. Ele apenas queria ganhar seu favor. Isso pode fazer as coisas mais convenientes no futuro. Na verdade, com sua força atual, ele não tinha que ganhar o favor do terceiro eunuco. Mas Zawai ainda fez isso em ordem de estabelecer relações. Ele sabia que ele ainda não podia ofender muitas pessoas. Afinal de contas, nobres ainda detêm o controle dos assuntos no continente. As pessoas que não tiveram nenhuma boa relação neste mundo não seriam capazes de sobreviver. Neste momento, eles chegaram do lado de fora do grande salão do Palácio Imperial. Esse era o lugar onde o imperador cuida das políticas do dia a dia. O lugar não tinha um nome elegante, foi apenas nomeado Salão de Administração. Como o resto do continente, nomeação era uma prática única. O salão de administração tinha algumas dúzias de degraus nele. O terceiro eunuco pediu a Zawai esperar no final das escadas enquanto ele ia reportar sua chegada. Logo, Zawai ouviu uma voz anunciando sua presença: "O senhor Zawai chegou." Zawai apalpou suas roupas para torná-las apropriadas antes de subir as escadas. Ele estava indo ver o imperador da nação mais poderosa do continente. Se ele disser que ele não estava ansioso, então ele estaria mentindo. Viver em outro mundo. Capítulo 485. Quando Zawai chegou na frente da porta do salão de administração, o eunuco anunciou uma segunda vez: "Zawai Buda chegou." Zawai olhou nos olhos do eunuco e então respirou fundo antes de entrar no salão. Após entrar, Zawai escaneou o salão para ver que havia muitas pessoas dentro. Ele também viu pessoas que ele estava familiarizado: o príncipe herdeiro, o segundo príncipe, Charlie, Randolph, o avô de Jason, assim como nobres que ele se familiarizou durante os banquetes que ele tinha comparecido nos últimos dias. Agora que essas pessoas estavam divididas sentados em duas colunas. Zawai já esperava que essas pessoas estivessem presentes, mas ele não esperava que seria esse tanto. Havia um palco elevado com um trono no meio do salão. Um homem podia ser visto sentado nele. O trono era feito de ouro e prata, também incrustado com muitas joias, e coberto por uma camada de pele de animal. O trono parecia muito amasso e confortável. O homem não era muito alto, ele parecia muito refinado, talvez até mesmo delicado. Seu cabelo estava fracamente cinza, sua expressão ainda era bastante rosada. Ele tinha uma coroa de ouro na sua cabeça e um cajado na sua mão. O cajado não era muito grande, era de aproximadamente 40 centímetros. O cajado era feito inteiramente de ouro, sua cabeça estava decorada com pedras preciosas gigantes.
Esse não era um cajado mágico, mas um cetro, um item que era um símbolo de influência. Esse homem usava roupas que pareciam muito magníficas e caras. Embora ele parecesse muito refinado, ele também emitia uma aura imponente, o bastante para fazer um homem fraco se submeter. O homem apenas se sentou ali, calmamente olhando para Zhao Ai. No entanto, Zhao Ai sentiu pressão. Essa pressão veio puramente do corpo do homem. Essa pressão não era deliberadamente feita para chacoalhar Zhao Ai, era apenas a aura natural vindo do corpo do homem. Esse deve ser o imperador do Império Rosen. Zhao Ai refletiu internamente. Ele imediatamente fez um movimento e lentamente caminhou em direção ao homem. Quando ele estava a 5 metros de distância, ele fez uma reverência de 90 graus para o homem. Ele endireitou seu corpo e então disse: Zhao Ai Buda cumprimenta Sua Majestade. O imperador do Império Rosen olhou para Zhao Ai e então assentiu: Você é Zhao Ai? Bom, jovem, muito bom. Você estava presente quando a família Robert usou pó anti-magia? Zhao Ai rapidamente respondeu: Sim, Sua Majestade. A família Robert usou pó anti-magia para me atacar. O imperador assentiu, então disse: Você realmente é um mago? Como você sobreviveu ao ataque da família Robert? Zhao Ai encarou. Então ele pensou que Randor pode não ter dito ao imperador sobre ele sendo um cultivador duplo marcial e mágico. Randolph também não disse ao imperador que Zhao Ai pode lançar magias sob influência do pó anti-magia, deixando Zhao Ai com uma carta na mão. Pensando sobre isso, Zhao Ai imediatamente disse, respondendo à pergunta de Sua Majestade: Eu não sou apenas um mago, eu também sou um guerreiro do 8º nível. Por causa disso, o pó anti-magia não pode me suprimir. Zhao Ai também não revelou o fato de que ele não era afetado pelo pó anti-magia, ele queria tornar isso em Suas oculto. Comparado à sua habilidade como um guerreiro, esse assunto era uma escolha melhor para esconder. Depois de ouvir Zhao Ai, as pessoas no salão ficaram chocadas. Eles não puderam deixar de sussurrar um para o outro. Eles já sabiam que Zhao Ai era um mago do 8º nível, mas eles não esperavam que Zhao Ai também fosse um guerreiro do 8º nível. Em outras palavras, Zhao Ai era um cultivador duplo de magia e de batalha. No entanto, na história do continente, cultivadores duplos de magia e de batalha não tiveram muitos sucessos. Haviam somente um punhado de pessoas que conseguiram alcançar o 6º nível. Alcançar o 7º nível era o mais alto já registrado. Mas agora, Zhao Ai revelou que ele não era só um mago do 8º nível, ele também era um guerreiro do 8º nível. Isso era inacreditável. Se Zhao Ai não estivesse na frente do imperador agora, eles certamente pensariam que Zhao Ai estivesse mentindo. O imperador também estava um pouco surpreso com Zhao Ai, então ele assentiu e disse: Bom, jovem, você é muito bom. Esse imperador chamou você hoje para um pequeno pedido. Se você lidar bem com esse assunto, você será recompensado. Zhao Ai se curvou e disse: Para o benefício de Sua Majestade, eu nem mesmo precisaria de uma recompensa para agir. Eu peço a Sua Majestade que me mostre. O imperador deu um aceno satisfeito e disse: Isso é sobre o engravear que você descobriu. Eu não vou esconder de você. Nós já transformamos o patriarca Robert Terry em mortos-vivos de nível avançado com o objetivo de interrogá-los. No entanto, os assuntos que eles conheciam não eram muitos. Eles também mencionaram que também deveria ter outro membro da Engraveark na sua família. Mas quem esse membro era, eles não sabiam. Agora que a família Robert foi eliminada por você, a quantidade de corpos presentes é demais para os nossos magos negros transformá-los em mortos-vivos de nível avançado. Randolph me disse que você pode conquistar isso. Isso é verdade? Zhao Ai assentiu: Eu posso, Sua Majestade. Tenha certeza. O imperador assentiu e disse: Então você pode fazer isso dentro deste salão? Nossa nação quer ver quão diferente sua magia negra é. Zhao Ai encarou por um tempo antes de dizer: Sua Majestade, transformar esses cadáveres em mortos-vivos necessita que eles estejam presentes. Se nós fizermos isso dentro deste salão, pode contaminar a paisagem de Sua Majestade. Além disso, eu temo que Sua Majestade pode não gostar da maneira de como eu uso magia. O imperador parecia não se importar. Ele balançou sua cabeça e disse: Não precisa se preocupar, apenas faça isso neste salão. Deixe este imperador ver por conta própria. Zhao Ai não disse mais nada. Ele assentiu e disse: Assim como você deseja, Sua Majestade. O imperador assentiu, então ele acenou sua mão.
O terceiro eunuco, que estava parado ao lado do imperador, deu 2 passos à frente e disse alto: "Traga-os para dentro." Então um som de zumbido foi ouvido do lado de fora do salão antes de macas carregando corpos que estavam cobertos com panos brancos entrarem. Esses cadáveres naturalmente foram processados. Eles não tiveram nenhum cheiro incomum, mas a visão desta fileira de cadáveres não parecia muito atrativa. Os nobres dentro do salão já sabiam que foi Zhao Ai quem exterminou a família Robert. Mas quando eles viram os corpos sendo carregados, eles não puderam deixar de exclamar sobre a crueldade de Zhao Ai. Eles sussurraram entre si. O imperador não se importou. Ele virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: "Você pode começar." Zhao Ai fez uma reverência antes dele pegar seu cajado mágico e murmurar vários encantamentos. Então um gás preto apareceu e cobriu os cadáveres dentro do salão. Quando o gás preto desapareceu, todos os corpos já estavam de pé. Essas pessoas não pareciam diferentes de quando eles estavam vivos. Se não fosse por suas expressões pálidas e olhos sem vida, o pessoal poderia até mesmo enganá-los com pessoas vivas. Zhao Ai poderia apenas transformar essas pessoas em esqueletos, mas desde que ele queria mostrar suas habilidades, ele deliberadamente os transformou em zumbis. No continente Ark, uma pessoa não precisa temer se eles tinham a força. Enquanto você for forte, as pessoas lhe dariam grande importância. Por outro lado, se você fosse inútil, ninguém olharia nos seus olhos. Quando as pessoas no grande salão olharam para os mortos-vivos, eles ficaram inquietos. Nas suas mentes, mortos-vivos geralmente ou eram esqueletos ou zumbis podres. No entanto, os zumbis de Zhao Ai estavam em uma condição impecável. Eles pareciam exatamente como uma pessoa normal. Isso não era algo que eles viram antes. Depois de reviver os mortos-vivos, Zhao Ai se virou para o imperador e disse: "Sua Majestade, você agora pode fazer-lhes perguntas. Eu posso lhe garantir que eles não mentirão." O imperador também estava chocado com os mortos-vivos de Zhao Ai. Ele olhou para Zhao Ai e então disse: "Certo, você pergunte a eles então. Apenas descubra quem era o outro membro do Engravedark." Zhao Ai assentiu, então ele imediatamente foi perguntar ao grupo de mortos-vivos. Mas infelizmente, o membro do Engravedark não estava presente entre eles. Zhao Ai não disse nada enquanto ele recebia esses mortos-vivos no seu espaço e então outro lote de cadáveres foram enviados. Zhao Ai permaneceu no salão enquanto ele transformava grupo após grupo de cadáveres em mortos-vivos até ele descobrir o outro membro do Engravedark. Quando ele descobriu, Zhao Ai estava surpreso. O membro do Engravedark acabou sendo uma das esposas do patriarca Robert. Da boca desse membro do Engravedark, Zhao Ai conseguiu mais algumas informações. A fonte da fé da organização era realmente o deus demônio. Destruir o continente era seu dever. Todos os membros do Engravedark quase nunca se encontram, eles apenas se comunicam usando códigos encriptados. Mais importante, nenhum desses membros conheciam a identidade um do outro. Eles não tinham nenhuma marca no corpo. Se alguém quisesse descobrir sobre qualquer coisa relacionada à sua identidade, então em cada uma de sua casa eles devem ter um ídolo do deus demônio. Esse tipo de informação era realmente inútil para Zhao Ai. Quantas pessoas existem no continente? Quantas famílias nobres? Eles não têm nenhuma característica nobre, apenas o fato deles terem um ídolo do deus demônio nas suas casas. Mas quem realmente sabia como o deus demônio se parecia? Haviam muitos fatores a considerar, não havia nenhuma maneira de encontrá-lo. No entanto, mesmo que eles não tenham uma boa colheita, esse membro sabia muito mais do que o patriarca Robert Terry. Essa organização existe há mais de 1000 anos. No começo, todos eles eram apenas pessoas no fundo da sociedade. Essas pessoas eram oprimidas pela nobreza e descobriram que não havia nenhuma maneira de resistir a eles. No final, essas pessoas se juntaram e criaram o Engravedark. Também foi neste ponto que eles começaram a adorar o deus demônio. Junto com a transformação do continente e a constante mudança de dinastias, a organização lentamente ganhou poder e influência e eventualmente se tornaram grandes nobres. A família Robert era uma daquelas famílias. Além disso, mesmo se não houvesse uma indicação definitiva de que alguém era um membro do Engravedark, eles eram diabólicos em seus corações. Eles acreditavam que o deus demônio era um bom assassino e uma pessoa cruel. Portanto, as atitudes e temperamentos de seus membros geralmente seriam cruéis e sinistras. Tudo isso naturalmente refletiu na perspectiva geral de suas famílias,
assim como o emblema do lobo selvagem da família Robert. Obter essa informação era uma grande ajuda para o Império Rosen. No mínimo, eles agora têm um rumo. Eles agora podem diminuir um pouco seu escopo de vigilância. Neste ponto, os nobres no salão estavam agora temendo o Engravedark. Era por isso que a ameaça dessa organização era muito maior do que a Igreja Radiante. A Igreja Radiante só queria estabelecer controle, mas o Engravedark realmente queria tirar suas vidas. Viver em outro mundo. Capítulo 486. O Imperador estava muito satisfeito com a performance de Zhao Ai. Ele tinha visto como outros magos negros usam magia negra. Vendo como Zhao Ai estava tão relaxado, mostrou que Zhao Ai era forte. Além disso, Zhao Ai, o patriarca da família Buda, era o genro da família Calci. Ele também ouviu que Zhao Ai tinha um bom relacionamento com a família Crook. Ele também era alguém do lado de Charlie. Por causa disso, o imperador se tornou muito afeiçoado a Zhao Ai. Embora ele fosse um nobre do Império Aksu, isso não importava. O imperador não se importaria com o antecedente enquanto ele fosse forte. Também era impossível para o imperador não saber sobre o ressentimento da família Buda em relação ao Império Aksu. Na sua opinião, era impossível para Zhao Ai não guardar rancor. Se ele fosse capaz de puxar Zhao Ai para o Império Rosen, seria bom para todo o Império. O imperador estava claro, Zhao Ai tinha ofendido a Igreja Radiante, ele também tinha ofendido a família imperial do Império Aksu. Nesse caso, se Zhao Ai quisesse encontrar um lugar para estabelecer a sua fundação, o Império Rosen era a única escolha. Era impossível fazer isso em outros lugares. Pensando sobre isso, o imperador teve certeza de que ele podia puxar Zhao Ai para o Império. Esse era o padrão de recrutamento de pessoas do Império Rosen. Com relação à sua origem, enquanto alguém tivesse talento, eles os trariam para o grupo do Império. Esse era o método que o Império Rosen usou para se tornar a nação mais poderosa do continente. Depois que Zhao Ai encontrou um membro da Engravedark, o imperador ainda enviou corpos para serem transformados em mortos-vivos de nível avançado. O imperador temia que qualquer peixe pudesse escorregar entre a rede. Felizmente, não havia outros membros do Engravedark na família Robert. Depois de esperar Zhao Ai terminar, o imperador assentiu, então ele virou sua cabeça para o terceiro eunuco. O terceiro eunuco imediatamente deu 2 passos à frente e declarou: Zhao Ai Buda, adiante se recebe o decreto. Zhao Ai olhou fixamente, ele imediatamente obedeceu conforme ele ia à frente e se ajoelhava sobre um joelho. Esse também era um costume no continente Ark. Quando um monarca recompensa você, você deve se ajoelhar sobre um joelho após aceitar. Isso fez parecer que você realmente valorizou a recompensa. Quando Zhao Ai se ajoelhou, o terceiro eunuco imediatamente disse alto: Zhao Ai Buda, você é um nobre com capacidade notável e força excelente. Receba esse título de Marquês de primeira classe. O imperador também concede a Ilha Dourada a Zhao Ai como seu feudo perpétuo. Zhao Ai imediatamente disse: eu agradeço a sua majestade por esta recompensa. Zhao Ai Buda deve servir completamente ao Império Rosen. O processo de recompensamento no continente Ark era muito simples. Zhao Ai gostava demais. Mas o que ele não esperava era quão confortável o imperador estava em lhe dar o título de marquês. Além disso, ele também lhe deu uma ilha como um feudo. A hierarquia do continente Ark é duque, marquês, conde, visconde, barão, e então cavaleiro. Cavaleiros só podem ser vistos como um falso nobre, com a posição mais baixa da nobreza sendo um barão. O duque, marquês, conde, visconde e barão, essas 5 posições são as hierarquias oficiais da nobreza. Cada título é dividido em 3 classes, com a terceira classe sendo a mais baixa e a primeira classe sendo a mais alta. Além de um duque de primeira classe estava a posição de grão-duque. Um grão-duque pode estabelecer seu próprio ducado. Além de um grão-duque estavam os príncipes. Príncipes geralmente vieram da família imperial. O poder de um príncipe só pode ser ditado pelo imperador. Se o imperador não der nenhum poder ao príncipe, então eles só podem ser um nobre. Ele não pode fazer nada sério. Embora ele tecnicamente detém um alto status, sua influência não era tão boa quanto a de um grão-duque. Não só fez o Império Rosen dar a Zhao Ai o título de marquês de primeira classe, ele também foi agraciado com um feudo perpétuo. Essa era uma coisa muito boa. Alguns feudos nobres não eram hereditários. Se eles quisessem manter seu território, eles precisavam trabalhar duro. Só através dessa maneira suas terras permaneceriam em suas mãos.
No entanto, Zhao Ai era diferente. Era equivalente à família Bud ser dono do território. No entanto, Zhao Ai se sentiu estranho quando ele ouviu que seu feudo era a Ilha Dourada. Isso era porque ele não tinha ouvido falar dessa Ilha Dourada antes. Para um lugar ser chamado de Ilha Dourada, certamente seria um lugar especial. Além disso, desde que é uma ilha, certamente deveria estar no mar. Mas Zhao Ai já tinha ficado bastante tempo nos mares do Império Rosen. Ele nunca tinha ouvido sobre uma ilha dourada lá, era bastante estranho. Mas já que era a recompensa do imperador, ele não tinha outra escolha além de aceitar e perguntar a Randolph depois. Já que Zhao Ai tinha aceitado a recompensa, ele naturalmente agora era um nobre do Império Rosen. Mais tarde, quando encontrar o imperador, ele não precisaria se curvar tão baixo. Depois que Zhao Ai recebeu sua recompensa, o imperador olhou para ele e disse: Zhao Ai, você agora é uma pessoa do Império Rosen. Eu não vou interferir nos seus assuntos com o Império Aksu, mas você deve se lembrar, não importa o que você faça, você não pode perder a face do Império Rosen no Império Aksu. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele não pôde deixar de encarar. Isso era porque o imperador basicamente apenas lhe disse que ele o estava apoiando. Isso era algo que estava fora das suas expectativas. Zhao Ai imediatamente se curvou e disse: Eu agradeço a sua majestade. Este aqui certamente não vai perder a face do Império Rosen. Sua majestade pode ter certeza. O imperador estava satisfeito, então ele assentiu e disse: Bom, é bom que você entenda. Certo, os assuntos de hoje estão acabados, todo mundo pode voltar. Os outros imediatamente se levantaram e fizeram uma saudação ao imperador antes deles pedirem licença. Fora do salão, Randolph e Charlie se aproximaram de Zhao Ai. Depois de ver os dois, Zhao Ai fez uma saudação. Charlie sorriu para ele e disse: Bom, você agora se tornou um Marcas. Ah! Se você tiver tempo livre, venha visitar a minha mansão. Zhao Ai assentiu, então Charlie deu um aceno antes de partir. Randolph olhou para Charlie antes de virar sua cabeça para Zhao Ai e dizer: Parece que Charlie estima altamente você. Além disso, é bom que seu título agora aumentou. Zhao Ai assentiu, e então ele olhou ao redor antes de sussurrar: Avô, essa Ilha Dourada, onde ela está? Como eu nunca ouvi sobre ela. Randolph olhou ao redor também e então sussurrou: Vamos conversar sobre isso na fortaleza. Olhando para a conduta de Randolph, Zhao Ai entendeu que ali pode ter alguns segredos que ele não estava autorizado a perguntar publicamente. Ele assentiu e então voltou para a fortaleza com Randolph. Quando eles chegaram do lado de fora do Palácio Imperial, Randolph e Zhao Ai subiram nas suas carruagens e dirigiram em direção à fortaleza dos soldados sombrios sem dizer uma palavra. Logo, os dois chegaram na fortaleza. Após chegar em seu destino, Randolph imediatamente trouxe Zhao Ai ao saguão. Então ele enviou alguém para chamar Smith e os outros. Zhao Ai olhou para Randolph, ele não perguntou nada e apenas esperou na sala por Smith e os outros. Logo, Smith e os outros chegaram. Zhao Ai se levantou e lhes deu uma saudação. Depois que o grupo se sentou, Randolph abriu sua boca e disse: Mais cedo, Sua Majestade apenas pediu para o pequeno Ai transformar todos os membros da família Robert em mortos-vivos. Então ele os perguntou sobre o Engravedark. Embora ele não tenha conseguido muita informação, o que ele conseguiu não foi pouco também. Sua Majestade ficou feliz com a performance de Zhao Ai e então lhe deu o título de Marquês de Primeira Classe. Ele também concedeu a Zhao Ai a Ilha Dourada como seu território perpétuo. Após ouvir as palavras de Randolph, todo mundo encarou. Então eles começaram a sussurrar entre os sem discussão. Zhao Ai estava confuso. Ser um Marquês de Primeira Classe não era algo para se surpreender, era por causa da Ilha Dourada. Vendo a expressão confusa de Zhao Ai, ele disse seriamente: Pequeno Ai não sabe sobre a Ilha Dourada. Segundo, diga ao Pequeno Ai. Smith assentiu e disse: Certo, a Ilha Dourada uma vez foi rica em ouro. Mas mesmo antes do Império Rosen ser estabelecido, todo o seu ouro foi minerado. Agora, a ilha não tem nenhum produto especial sobrando, só os túneis da mina sobraram. Tal ilha não é muito notável. Entretanto, sua posição era extremamente cobiçada. A ilha está colocada entre as bordas marinhas do Império Rosen e o Império Aksu. Por causa dessa ilha, os dois impérios frequentemente têm atritos entre si. Agora, não houve ninguém que a possui. Mas desde que a ilha tinha alguma água fresca, se tornou um CO para piratas.
Se o Império Rosen obtiver essa ilha, eles podem construir uma base naval lá e ameaçar a região marítima do Império Aksu. O caso oposto é o mesmo. Além disso, porque esse lugar anteriormente produzia ouro, tinha muitos pires bons, não seria um problema se 1000 grandes navios fossem atracados lá. O valor estratégico dessa ilha é muito grande. Zhao Ai respondeu, esse o caso. Isso significa que mesmo se eu conseguir um feudo do Império Rosen, o Império Aksu ainda pode declarar como seu? Smith assentiu e disse, sim, algo assim. Eu acho que a Sua Majestade te deu essa terra possivelmente porque ele quer que você quebre completamente seu relacionamento com o Império Aksu. Randolph assentiu e disse, certo, eu também acho que a intenção de Sua Majestade seja essa. Todavia, eu acho que seria uma boa oportunidade para você. A localização da Ilha Dourada é extremamente importante. Enquanto você eliminar o ninho de piratas, você pode lentamente permitir a entrada de navios passageiros. Você também pode estabelecer um mercado lá, realizando negócios. Eu acredito que será um ganso que põe ovos de ouro. Zhao Ai assentiu alegremente. A posição da Ilha Dourada era de fato boa. Para Zhao Ai, isso era fantástico. Enquanto ele detiver este lugar, ele estava certo de que ele lucraria muito com isso. Ele também pode levar as coisas do espaço para lá e vendê-las. Então Smith olhou para Zhao Ai e suspirou, pequeno Ai, não celebre prematuramente. Ocupar a Ilha Dourada não seria simples. Lá existem grupos de piratas controlados por grandes nobres estacionados lá. A frota de pilhagem da família imperial tem uma fortaleza lá também. Se você realmente quiser controlar a Ilha Dourada, eu temo que não seja muito fácil. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, está tudo bem. Eu não estaria os ofendendo demais. Existem muitas ilhas nas redondezas, eles podem apenas se mudar. Se eles realmente quiserem me confrontar diretamente, então vamos ver se eles têm a capacidade. Randolph assentiu e disse, as palavras do pequeno Ai são justificáveis. O pequeno Ai pode até mesmo enfrentar velhas famílias milenares. Aqueles que querem se mover contra o pequeno Ai precisam ter boa coragem. O que eu estou preocupado no momento é com a Igreja Radiante. Smith e os outros ficaram em silêncio. Eles entenderam o que Randolph estava pensando. Zhao Ai tinha um rancor com a Igreja Radiante. Com a Ilha Dourada sendo a borda do território do Império Rosen, além de estar no exterior, seria difícil para o Império Rosen lhe ajudar. Além disso, com esse domínio, Zhao Ai construiria nele, tornando uma de suas fundações. A Igreja Radiante não poderia enfrentar Zhao Ai no passado porque eles não conseguiam encontrar sua localização. Desta vez, a Igreja Radiante naturalmente não os decepcionaria. Zhao Ai zombou e disse, eu não me preocupo com a Igreja Radiante. Eles não puderam me enfrentar antes, eles não podem me enfrentar agora também. O que eu estou preocupado é com a Engravidark. Eu eliminando a família Robert desta vez significa que sua organização só perdeu uma grande família. Não só fez eu destruir sua grande família, eu também os expus ao continente. Eu estou muito preocupado com eles, já que nós não temos um entendimento íntimo de suas operações. Randolph assentiu e disse, isso é verdade. Nós agora temos uma boa quantidade de compreensão com relação à Igreja Radiante. Mas essa Engravidark, nós quase não temos informação sobre eles. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Randolph e disse, avô, eu acho que a família Calci também precisa ser mais cuidadosa. A Engravidark certamente levaria a família em consideração desta vez. As pessoas da Engravidark são diferentes da Igreja Radiante. Quando a Igreja Radiante nos enfrenta, eles precisariam encontrar uma desculpa para agir à luz do dia. Mas a Engravidark pode fazer quase qualquer coisa sobre isso. Desta vez, eles usaram pó anti-magia, quem sabe quais cartas eles vão usar da próxima vez. Além disso, já que eles podem pesquisar pó anti-magia, eles com certeza têm outros tipos de mistura em suas mãos. Nós todos devemos ser cuidadosos a partir de agora. Randolph concordou. Esse assunto com certeza é espinhoso. Nossa família é uma família de magos. Apenas usando o pó anti-magia, eles conseguem nos colocar em uma posição difícil. Neste momento, Smith e os outros estavam franzindo a sobrancelha. Zhao Ai abriu sua boca. Avô, eu acho que nós devemos tomar muita importância com as figuras importantes da família. Também é melhor para a família investir mais em guerreiros. Enquanto isso,
Eu vou voltar e ver se meu lado pode desenvolver um antídoto contra o pó anti-magia. Se nós produzirmos um, os nossos dias se tornaram mais fáceis. Se for impossível fazer isso, então a família só pode aumentar ainda mais a sua segurança. Randolph encarou quando ele ouviu Zhao Ai. Com um rosto eufórico ele disse, pequeno Ai, isso é verdade? Você tem um mestre de poção? Zhao Ai assentiu e disse, 2 mestres de poção, eles são muito bons, mas nós realmente temos falta em plantas medicinais no momento. Eu vou precisar da ajuda do avô. Eu preciso de muitas plantas, quanto mais avançadas, melhor. Eu posso aceitar sementes também, eu posso cultivá-las lentamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.